Então sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do livro Recordações da Mediunidade. Então vamos dar início com uma prece, serenando os nossos corações, agradecendo a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos entre amigos, buscando esse conhecimento, aprendendo uns com os outros, compartilhando as nossas experiências e assim vamos nos fortalecendo cada vez mais, na certeza de que a mediunidade é um empréstimo valioso a cada um de nós, que nos auxiliará em nossa presente encarnação. Faça de nós, Senhor, instrumentos da tua vontade, em nossas tarefas, em nossas buscas, que tenhamos força e coragem, que a tua vontade resplandeça sobre nós, em nossos caminhos, agora e sempre. Que seja feita, Pai, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Então, vamos pegar aqui o Evangelho. Espera aí que a Adriana está entrando. A Bia, seja bem-vinda, Bia, boa noite. Adriana Boa também. noite, Então, tudo bem nossa com leitura do você? Evangelho. Guardai-vos da avareza. Do capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon. Então lhe disse um homem da plebe, Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo da herança. Porém Jesus lhe respondeu, Homem, quem me constituiu a mim juiz ou partidor sobre vós outros? Depois lhe disse, Guardai-vos e acautelai-vos de toda a avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Sobre o que lhes propôs essa parábola, dizendo: O campo de um homem rico tinha dado abundantes frutos, e ele revolvia dentro de si estes pensamentos, dizendo: Que farei que não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros e os farei maiores, e neles recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma minha, tu tens muitos bens em depósito para largos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus disse a este homem: Nécio, esta noite te virão demandar a tua alma, e as coisas que tu ajuntastes, para quem serão? Assim é o que entesoura para si e não é rico para Deus. Lucas capítulo 12, versículo 13 e 21. Bom, fala da avareza, né? É, eu lembrei, estava lendo aqui, eu lembrei do Divaldo, né? Porque antes de desencarnar, ele deu uma palestra lá na Mansão do Caminho, que ele tinha tem aquele programa conversando sobre espiritismo, que eu até faço umas postagens no nosso grupo, que é um pinga-fogo, né? Esclarece dúvidas. E aí ele comentando que a Joana de Ângeles apareceu para ele, né? E falou para ele, olha, vai se preparando porque entre alguns dias você já vai desencarnar, né? Então você tem que começar a se desvincular de tudo aquilo que você tem aqui, né? Então você tem que trabalhar nos seus pensamentos, aí no seu subconsciente, todos esses vínculos que você tem, né? Então vai se preparando aí que sua hora está chegando, né? E aí a gente lê aqui, abre essa questão da avareza, né? Então, é, é lógico que o Divaldo tem uma percepção espiritual, né, da vida espiritual, tudo que ele vivenciava, ele tinha um preparo para receber essas informações, tá? Então nós não receberíamos, pelo menos eu, digo por mim, eu creio que não seria bom saber, né? Se prepara que amanhã você vai partir, né? Mas é um exercício que a gente tem que fazer na nossa vida, dentro da nossa encarnação, né? Saber que, sim, todos nós somos. Opa, Clarissa está entrando? Saber que somos espíritos eternos, saber que aqui é uma passagem de tantas que nós já vivenciamos, que aqueles que estão ao nosso lado regressarão ao plano espiritual, agora o tempo certo não saberemos. Saber que os bens passageiros que nós temos são passageiros, né? E que tem ali o seu devido valor, tem a sua importância, tem, mas haverá um momento que haverá esse desenlace, né?
essa separação. Então, saber dar o devido valor, a devida atenção a tudo que a gente vivencia aqui, para a gente não se tornar ali um avarento, né? Ou seja, quero tudo para mim, um avarento, um egoísta, eu quero acumular situações, eu não vejo eu não abro meu coração para o que está acontecendo ao meu redor, ao meu meio, né? Então, isso faz com que a gente se torne cada vez mais enraizado aqui. E aí, quando tem esse desenlace, esse desprendimento não, essa desencarnação, né? Ou seja, quando regressaremos ao plano espiritual, ficaremos ligados a todas essas questões, né? Haverá um trabalho, haverá um auxílio da parte da espiritualidade, sim, porque jamais estaremos sós. Mas isso tudo vai mexer muito com a gente, né? Então, a gente tem que sempre se lembrar de quem somos, para onde iremos, né? E dentro ali das nossas possibilidades e do entendimento que a gente tem, procurar trabalhar essas questões dentro de nós. E como disse Jesus aqui, para que a gente não se torne ali um avarento, um egoísta nesse sentido, tá? Então é um preparo, né? Não deixa de ser um preparo que a gente tem que ter durante essa encarnação para quando a gente regressar ao plano espiritual, tá? E nada mais importante do que aquilo que a gente vivencia dentro da doutrina, dentro da casa, né? Que são aqueles exercícios de caridade, de amor ao próximo, né? O contato que a gente tem com as outras pessoas. Se a gente traz essas dificuldades, a gente não tem que esconder, né? Muito pelo contrário, a gente só tem uma possibilidade de trabalhar isso para que a gente, pouco a pouco, possa adquirir novas ideias e possibilidades nesse sentido, tá? Então, todas as experiências são válidas, todos os contatos que a gente tem nos auxiliam, e dentro da casa espírita, ali, os trabalhos, os contatos com os trabalhadores, isso vai nos auxiliar e muito. Tudo bem, meus amigos e minhas amigas? Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Então é isso. Então falaram isso, Joana de Angelis falou pro Divaldo e ele narra, né? Só voltar um pouquinho que eu fui longe agora. E aí ele narra que automaticamente ele já começou a fazer prece, ele já começou a pensar em todas as situações ali da encarnação dele e se despedindo, né? Então, assim, e aí ele acabou tendo esse tempo extra, vamos dizer assim, né? Foi pelas vibrações, pelo amor, enfim, pelo que ele poderia passar ali nesses instantes finais antes desse regresso. Mas tanto Divaldo quanto Chico, né? Eles tinham um entendimento dessas questões espirituais e para eles isso era uma coisa normal, né? Então por isso que eles tiveram acesso a esse tipo de informação. Eu confesso para vocês que não sei como é que eu reagiria, né? É aquela história do que o até a gente está trazendo a palestra do Haroldo, que ele conta em uma das palestras, né, que ele fala assim que o Chico ele foi fazer alguma coisa numa fazenda, né, onde ele morava ali na sua adolescência. E aí, numa dessas passagens ali, porque não era um local urbano, né, era um local rural, ele se deparou com uma cobra ali no meio do caminho. Não sei se eu trouxe para vocês já. E aí ele falou que ele ficava conversando, ele começou a conversar com a cobra, pedir para ela sair, ô minha amiga, por favor, deixa eu passar, saia da estrada, né? E aí o Haroldo até brinca. Ele fala assim que o Chico teve esse diálogo, né? Mas se fosse ele, o primeiro impulso que ele ia ter é dar um chute na cobra ou então matar ela, né? Então, assim, eles tinham uma condição, né? Mas a gente ainda requer um preparo maior. Mas estamos no caminho. Só para a gente ter acesso a todas essas informações, essas ideias, estudar o Evangelho, isso para nós é uma conquista muito importante. Tudo bem? Já me adelonguei muito aqui nos nossos assuntos, no nosso tema do Evangelho. Então fica aí uma reflexão para todos nós, né? E vamos retornar aqui para o nosso livro, Recordações da Mediunidade. Nós estamos falando um pouco de catalepsia, letargia, um pouco não, né? Já alongamos bastante esse tema, porque é um tema que traz muitas dúvidas, muitos questionamentos. Nós estamos aqui em faculdades em estudo. Vamos ver se a gente consegue terminar essas observações, porque tudo que a gente está relatando desde o começo aqui desse capítulo são observações feitas pelo Dr. Bezerra, tá? Então, o Dr. Bezerra ele vai estar junto com a Ivone Pereira
auxiliando ela nessas experiências mediúnicas, nessas recordações, vivências aqui, vai trazer ali considerações importantíssimas e também tem algumas situações ali que vão nos ser ditas pela própria Ivone, tá? Então, vamos ver se a gente consegue finalizar. Eu estou aqui na página 20, tá? Que é o capítulo Casos A, em que o consciencioso experimentador, a gente vai seguir daqui. Então, vamos lá. Então, a gente já deu ali toda uma falando sobre o fenômeno, como que ele funciona, né? Como que é. Então eu vou terminar isso aqui, eu vou terminar essas considerações e depois a Ivone Pereira ela vai trazer dois exemplos aqui bem interessantes de trabalhos ali de trabalhadores que têm essa catalepsia, essa letargia e eles educaram ela e vão trazer resultados bons ali que auxiliam, né, no aprendizado geral e a gente vê a importância da questão da mediunidade, de a gente buscar essa educação, vamos dizer assim. Independente se for uma catalepsia, uma letargia, ou então o passe, o que a gente fizer nesse sentido, né, nessa busca desse conhecimento, vai nos auxiliar e muito, tá? Então é estudo, é vivência, é preparo. Não tem jeito, pessoal. Não tem fórmula secreta, fórmula mágica, passe de mágica, barganha. Não tem nada disso. O que tem é o nosso esforço e o auxílio da espiritualidade para que a gente consiga atingir os nossos objetivos encarnatórios, tá? Nesse sentido, na busca desse conhecimento da mediunidade. Então a gente não pode fugir disso. Essa questão das barganhas, etc., a gente tem que deixar um pouco para lá e buscar aí as nossas respostas de acordo com aquilo que acontece com cada um de nós. Então, esse é o caminho aí da questão da mediunidade. Porque, como individualidade, cada um traz ali os seus questionamentos, as suas dúvidas, os pontos que mais pega, tá? E aí a gente vai junto, aprendendo, podemos aprender juntos, mas chega uma hora que cada um tem que buscar ali aquilo que acontece consigo. Casos há em que um consciencioso experimentador remove a possibilidade ou a causa de tais acontecimentos e o paciente volta ao estado normal anterior, mas o desenvolvimento pleno de tal faculdade é que conscienciosamente restituirá ao indivíduo o equilíbrio das próprias funções psíquicas e orgânicas. O tratamento físico medicinal, atingindo o sistema neurovegetativo, fortalecendo o sistema nervoso com a aplicação de tônicos reconstituintes, entre outros, também será de importância valiosa, visto que a escassez de fluidos vitais poderá incentivar o acontecimento, emprestando-lhe feição de enfermidade. Cumpre-nos ainda advertir que tais faculdades, relativamente raras, porque não cultivadas na atualidade, agem de preferência no plano espiritual, com o médium encarnado sob direção dos vigilantes espirituais, campo apropriado, o mundo espiritual para as suas operosidades, tornando-se então o seu possuidor prestimoso colaborador dos obreiros do mundo invisível, em numerosas espécies de especulações a benefício da humanidade encarnada e desencarnada. Entre os homens, a ação de tais médios se apresentará em menor vulto, mas se souberem atentar nas instituições que com eles virão ao despertar, grandes efeitos chegarão a realizar também no plano terreno, tá? Então, ou seja, buscar ali se proteger quanto a tudo, quanto a esses fenômenos. Então, se acontece que são esses desligamentos, né, que acabam ali perdurando um tempo determinado, aquilo vai chamando a atenção daquele que é o portador, tá? Então, situações ali, desmaios, da catalepsia, ligada à catalepsia, à letargia, esse transe, esse desprendimento, então faz com que desperte ali naquele que está sendo o portador, né, desse fenômeno mediúnico, fenômeno espiritual mediúnico, buscar ali uma resposta. Então tem que educar, né, tem que procurar entender para que possa se pôr em guarda, se proteger. Não tem outro caminho que não seja esse, tá? Que é o que o Dr. Bezerra está comentando aqui para gente.
Os ensinamentos contidos nos códigos espíritas, a advertência dos elevados espíritos que os organizam, a prática do espiritismo, demonstram que nenhum indivíduo deverá provocar, forçando o desenvolvimento de suas faculdades mediúnicas, porque tal princípio será contraprudente, ocasionando novos fenômenos psíquicos e não propriamente espíritas. Então, não forçar ali o desenvolvimento da mediunidade, né? Isso é muito importante. Essas situações ocorrendo, vai, a catalepsia ou a letargia, esses fenômenos eles fazem, vão acontecendo ali naturalmente. Podem aumentar a intensidade? Sim, podem, né? Ou então a questão da mediunidade em si, não forçar ali uma determinada situação. Ah, eu queria muito ser um médium psicofônico, eu queria muito ser um médium de passe, e a gente fica acolhendo esses pensamentos, e isso traz um perigo muito grande, né? Porque pode fazer com que as coisas não fluam ali naturalmente e tragam desequilíbrios seríssimos para aquele que está querendo se candidatar ali o papel de ser um médium de catalepsia ou de letargia, que quer ter um desprendimento ali com o plano espiritual, ter contato, né? Então, falamos anteriormente também sobre uma obsessão, porque os espíritos que querem envolver ali aquela pessoa, né, podem se aproveitar de todas essas situações. Podem levar ali partindo de um animismo, onde ele fala por si, né, falando por si, trazendo histórias ali, é, situações, vivenciando, mas que não há um contato ali com o plano espiritual, mas nessa persistência, isso pode trazer um desequilíbrio muito grande, tá? Então, há todo um cuidado nesse sentido. Ah, os orientadores ali da sessão, dentro da casa, espera, mas se a pessoa não tem essa mediunidade, como ela desenvolveria? Espera aí, Tati, só um minutinho que eu já te respondo, tá? Então, eles ficam atentos a todas as situações que acontecem ali na hora do transe mediúnico em si, né? Acontecendo ali na parte mediúnica da sessão, o que está acontecendo com os trabalhadores, como que eles estão se portando. Se houver alguma situação ali que possa estar levando por esse campo ali de querer alguma coisa, enfim, de forçar uma vivência, que tem um espírito, que tem uma incorporação e muitas vezes não tem. Então, eles ficam muito atentos para dar um direcionamento a esse trabalhador e auxiliar ele, tá? Então, as coisas têm que ser espontâneas. Porque tem pessoas, Tati, que às vezes podem querer desenvolver muito esse trabalho. Então, ou então, aquela questão que nós falamos anteriormente, a questão da fuga, da não aceitação, né? Então, aquela pessoa ela pode estar, enfim, vivendo uma situação aqui nessa vida que não está ali trazendo muitas situações, coisas boas, enfim. Então, ela cria uma realidade alternativa e ela pode estar provocando uma fuga, tá? Então, essa fuga pode levar a desenvolver esses tipos de desprendimentos cada vez mais extensos, né? Que é o caso da catalepsia e letargia, tá? Pode sim. Seria um delírio? Não, não é um delírio, tá? Então, se a gente pegar a catalepsia e essa questão da letargia, seria uma não aceitação, vamos dizer assim, tá? Não delírio, uma não aceitação que é a porta de entrada, tá? Não, de um delírio, não. A pessoa pode querer muito vivenciar uma experiência. Se ela tem provocando, vai, uma situação nesse sentido. Mesmo sem saber, ela nem sabe o que significa isso, mas essa não aceitação pode fazer com que ela crie ali uma vida paralela, e aí ela vai, ou então pela questão do álcool, das drogas também, então faz com que cada vez mais a gente vá criando um universo paralelo, tá? E a pessoa vivencia essas experiências. Ou então, aí faz com que a pessoa tenha ali sono, só tem vontade de dormir, não quer acordar,
E aí os espíritos nesses desprendimentos vão envolvendo eles, tá? Esses portadores, até que se torne ali um caso de catalepsia, ali, uma letargia em desequilíbrio que pode trazer consequências seríssimas, tá? Então, um delírio, depois que ela aceitou essas situações, ela abriu ali as brechas para que tudo isso acontecesse, tá? E aí ela vai com certeza estar envolvida pelos espíritos que vão plasmar muitas situações. Então ela acha que está vendo coisas, está vivendo experiências, está em lugares, enfim, isso vai se tornando cada vez mais intenso, tá? Então cria ali um desequilíbrio que a gente vai até falar um pouquinho mais adiante, mas que nem ela fala aqui, que nem o Dr. Bezerra fala, que são questões que trazem desequilíbrios que podem levar até perturbações mentais aí bem intensas, agudas, que necessitam ali de tratamentos, casas de atendimento psiquiátrico, enfim. Então, a gente tem que estar atento, sendo algo natural, né, ou não. Mas tem pessoas que querem viver esse processo intensamente. Não essa questão da catalepsia, mas a questão da mediunidade, o contato com o plano espiritual, quero me contatar com os espíritos, não aceitação aí de um desencarne, por exemplo, de alguma situação que tenha vivenciado, quer porque quer ali ter o contato com um parente, quer buscar como que é a vida do outro lado, ou então quer trabalhar essa questão da mediunidade como uma barganha, enfim, né, vendendo esse tipo de coisa, e ela nem tem essa questão da mediunidade ali como um trabalho, vamos dizer assim. Mas ela abre ali brechas e situações que esses espíritos em dificuldade se aproveitam também e se instalam ali processos obsessivos gravíssimos. No começo ela fala de si mesma. Então é como se ela tivesse um roteiro de tudo aquilo que fosse acontecer, tá? Passando ali informações desencontradas, tá? Mas de tanto buscar esse tipo de questão, ela vai ter contato com outros espíritos em algum momento e isso vai trazer desequilíbrios gravíssimos para ela, porque se estabeleceu ali uma ligação com esses espíritos. Então, é, tanto aqueles que buscam esse tipo de mediunidade por barganha, aqueles que trabalham, enfim, isso aí geram consequências graves, tá? Então, tem que estar muito atento a essas questões e deixar que as coisas aconteçam naturalmente, tá? Tudo bem, Tati? Não sei se deu para entender aí, você conseguiu compreender? Então é isso, pessoal. Tem que ter um cuidado muito grande nesse sentido. Micaela caiu. Vamos lá. Roberto, quer falar alguma coisa, meu amigo? Não, eu só diria o seguinte, né? A mediunidade, ela é uma coisa, como você falou, ela tem que vir naturalmente, né? Mas eu posso citar alguns exemplos. Se a gente não estudar, se a gente não se preparar, ela nunca virá, né? Então, a gente precisa se preparar, porque diz a máxima que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, né? Mas nós podemos citar, por exemplo, o meu próprio caso. Eu não tenho nenhuma mediunidade ostensiva, mas de tanto eu estudar, eu desenvolvi a sensibilidade mediúnica, né? Então, isso serve para todos. Ou, por exemplo, nós podemos citar o caso da própria Leila, né, Leila? Cadê a Leila? Peraí, tô aqui. Então, Eu- fala aí quanto tempo você frequentou a casa de Fabiano e não tinha nenhuma mediunidade ostensiva. Quer dizer, eu estou lá há 35 anos. Então, Agora, a mediunidade mesmo de trabalho ali da psicografia, ela vem há 3 anos, mais ou então, menos. então, esse é o exemplo que eu gostaria de dar, porque veja, mas a Leila, nesses 35 anos, ela foi se preparando, né? É, é. Então, Tinha mas só vários que, trabalhos. é, Eu tinha vários trabalhos, né? Passe, né? sim, Trabalho nas mas nada sessões, tudo. ostensivo, não é? Não, não. Então, Como a é aí psicografia, que eu não. falo, se a pessoa não se prepara, ela nunca vai saber se a mediunidade vem ou não. Então, É, fale, pode falar. não, existe aí, né, essa frase que hoje até falou assim na psicografia ali, né? O fruto ele nunca amadurece antes do tempo. Então é um E- preparo para tudo isso, para todos nós, né? Então a gente precisa
trabalhar. Quer dizer, e a gente não sabe. Até eu lembro muito que a ideia dizia, desculpa eu cortar, ela dizia assim, que a gente pode até não ter nenhuma mediunidade durante muitos anos. Ela sempre falava isso. E de repente a gente pode ser chamado ao trabalho. No momento que a gente talvez nem espere, né? E isso aconteceu, né? Naturalmente, não foi nada. Ou então, veja, uma outra hipótese, né? A pessoa se prepara bastante e nunca vai ter nenhuma mediunidade. Mas a Sim, sensibilidade mediúnica sempre vai aparecer. Por quê? sim. Porque ela está sendo preparada para a próxima encarnação exercer a mediunidade. Então a gente tem que pensar em todos esses fatores. Já falei demais, Vitor. Bom, é isso aí. Muito obrigado aí pelas contribuições. A Micaela perguntou aqui, como que é o processo de aceitação da mediunidade? Eu acho que esse processo de aceitação, o primeiro ponto é você se dar uma oportunidade de poder conhecer um pouco mais sobre, né? Que é o caso, é o que você está buscando. Frequentando o estudo, deve ir na sessão, enfim, esse contato que tem com outros trabalhadores, ouvindo aí, que nem a Leila nos contou agora, né? As experiências, cada um ali tem a sua. Então, esse é o primeiro passo, tá? E aí, o estudo, que nem o Roberto até frisou, é muito importante, tá? Porque ele nos abre ali possibilidades e reflexões importantíssimas sobre as nossas questões comportamentais. Então você vai, nós vamos estudando, você faz uma leitura, você vai lendo ali falando, poxa, isso aqui, ó, serve para mim, esse assunto que nós estamos falando, o pensamento, enfim. Poxa, isso aí aconteceu situações comigo, então eu posso agregar todo esse conhecimento, isso vai me auxiliar. E eu diria que assim, tem que ter muita paciência, tá? Porque ou as situações, como até a Leila relatou, elas têm um preparo ali, ou tem aqueles trabalhadores que já vêm ali tendo que já desenvolver um trabalho, né? Cada um tem o seu tempo, tem a sua forma de trabalhar e nós trabalhamos ali como uma equipe, né? Então, um vai completando o outro. Então, muita paciência, busque esse conhecimento e, principalmente, o primeiro passo é se dê uma oportunidade, porque você vai ver que a mediunidade ela vem para auxiliar, mas a gente precisa entender todos esses processos e não é uma coisa que acontece assim da noite para o dia, tá? A gente passa aí uma vida inteira buscando esse conhecimento. E cada vivência, cada aprendizado vai te fortalecendo cada vez mais. Tudo bem? Posso perguntar só mais uma dúvida? Pois não? É aqui a Micaela, novamente. É que eu tô pelo celular, não sei onde liga o vídeo aqui. Mas a minha dúvida como que a gente entende qual seria a nossa mediunidade e aceita esse momento, assim, de perceber isso, assim, da aceitação. Eu entendi o que você falou, Vitor. Mas como que a gente entende, assim. É estudo, né? É a parte do estudo, né? Que você falou, frequentar as sessões e tudo É, isso, né? Como a é, gente ó, entende qual é a nossa mediunidade, assim? Como a gente tem, percebe? então, você pode chegar, por exemplo, tendo algumas visões. Olha, estou vendo determinadas situações. Ou então, poxa, alguns pensamentos vêm até minha mente. Ou então, a minha sensibilidade está um pouco mais exacerbada ali, eu estou muito mais aflorado, captando muito as situações. Então, você tem que estar atento àquilo que acontece com você. Então, como é que você está se portando? Você está vendo um pouco mais? Você está sentindo mais presença? Você está mais sensível, então aí a gente vai conseguir identificar. Então você vai juntando essas situações ao seu comportamento, né? Então, poxa, eu estou assim porque eu estou captando um pensamento, eu estou assim porque eu estou vendo mais algumas coisas fora do normal. E aí a gente vai conseguindo trabalhar isso. Sabendo que, ó, eu tenho ali, posso ter uma atuação na vidência, então eu tenho que entender um pouco mais sobre essa questão da vidência. Ou então os pensamentos, como que funcionam esses pensamentos? Porque eu capto ali nos meus pensamentos como se fossem frases prontas, ou então como se tivesse alguém ali dialogando comigo, mas eu não vejo ninguém, né? Então cada um tem uma forma. Eu posso falar para você por experiência que o que me chamou a atenção foi a questão dos pensamentos, porque eu ficava o tempo inteiro ali conversando, né? Achando que era a voz da minha consciência, por exemplo. Eu até comentei aqui no nosso grupo. Eu achava que era a voz da minha consciência.
era, tá tudo certo, e ficava dialogando e falando, olha, vai para lá, vamos sair, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu achava que para mim era normal. Então esse foi o ponto de partida que eu consegui identificar algumas situações e trabalhar elas. Aí eu aprendi sobre a importância de não dialogar, né? Aprendi sobre a importância da prece, de pedir ali um auxílio da espiritualidade, ou então conversar com um colega que tivesse ali, um amigo dentro da casa, tivesse passando por uma experiência nesse sentido. Então a gente tem que fazer essa reflexão sobre o que está acontecendo conosco nessa questão da sensibilidade, né? Em que ponto está me pegando mais? Porque a mediunidade, né, o médium, ele é muito sensível, né? Ele tem uma sensibilidade maior, né? É como se fosse ali uma antena, né? Uma antena parabólica captando ali mais facilmente os sinais, né? Então a gente tem essa sensibilidade, a gente precisa entender como que a gente está em relação a isso, para que aí sim a gente possa dar ali os nossos passos e buscar ali uma ajuda. Tudo bem, Micaela? Não sei se você conseguiu entender, tá tudo certo? Sim, muito obrigada pelas explicações, Tá? ficou bem claro mesmo. Muito Isso. obrigada. Então, veja assim com você, sabe? Poxa, o que está acontecendo? O que está mais me pegando? Como que eu tô? Como é que está a minha sensibilidade? O que que eu estou sentindo? Ah, eu estou vendo, eu não estou. Busque uma ajuda, traga aqui no grupo, converse com a gente, enfim, na casa, quando você for, tá? Que aí você vai conseguir ali seguir ali, traçar um roteiro para você que vai te auxiliar muito. Tudo bem? Certo, muito obrigada. Tudo bem, muito obrigada. É isso aí. Então, temos 4 minutos aqui. Eu vou terminar aqui esse parágrafo, tá, pessoal? Bom, tal como o sábio Dr. Alexander Asakoff classifica o fenômeno distinguindo daqueles denominados efeitos físicos, a mediunidade deverá ser espontânea por excelência, a fim de frustecer com segurança e brilhantismo, e será em vão que o pretendente se esforçará por atraí-la antes da ocasião própria, tá? Então ele vai falando dos cuidados que a gente comentou de deixar as coisas acontecerem naturalmente. Tal insofridez redundará inapelavelmente, repetimos, em fenômenos de autossugestão ou chamado animismo, tá? Então, o que eu comentei, a gente vai abrindo brechas aí para esses espíritos, né, nos envolverem. Existem mediunidades de berço, se revelam no seu portador e estas são as mais seguras porque as mais positivas, frutos de longas etapas encarnatórias durante as quais os seus possuidores exerceram atividades marcantes assim, desenvolvendo forças do perispírito, sede da mediunidade, vibrando intensamente num e noutro setor da existência, e assim adquirindo vibratilidades acomodatícias do fenômeno, né? Quando as coisas acontecem naturalmente, tá? Quando a gente não forçam ali determinadas situações na questão do campo mediúnico. Outras existem ainda em formação, forças vibratórias frágeis e incompletas, os chamados agentes negativos, que jamais chegarão a se adestrar satisfatoriamente numa só existência, que foi o que o Roberto comentou para nós, né? Que a gente pode passar uma encarnação aí e não desenvolver, mas estamos dando esse passo, porque é um processo, tá? É um processo de preparação. Então a gente pode começar nessa encarnação e numa próxima, dar sequência naquilo que nós estamos fazendo, quando nos determinando, buscando a nossa assiduidade. Ou então já começarmos aqui e trabalharmos, já temos essa possibilidade, tá? Então, achar aí que, não sou médium, não sou nada, não sei o quê, não. Pode ser que a gente possa dar dando os passos por uma próxima oportunidade. Outras frágeis e complexas, não. E se mesclarão de enxertos mentais do próprio médium em qualquer oportunidade tentada, dando-se então a possibilidade até mesmo de pseudo perturbação mental, quando a gente força uma situação, ocorrendo então a necessidade dos estágios em casas de saúde e hospitais psiquiátricos, se tratar de indivíduos desconhecedores das ciências psíquicas. Por outro lado, esse tratamento será balsamizante e até necessário na maioria dos casos, visto que tais impasses comumente sobrecarregaram
as células nervosas do paciente, consumindo ainda grande percentagem de fluidos vitais, né? Então, ou seja, se forçarmos determinadas situações, traz ali um desequilíbrio muito grande, né? Para a questão da nossa organização física também, não só as questões espirituais. Trazem desequilíbrios grandes que podem levar até a gente ter um estágio aí em sanatório, né? Mas como ele disse, às vezes esses tratamentos aí mais intensos, quando a gente busca incessantemente essa questão da mediunidade, elas são ali um refazimento para uma próxima encarnação, tá? Então, vamos deixar fluir naturalmente, pedir o amparo da espiritualidade. Então é isso, pessoal. Foi meio corrido aqui, a gente volta um pouquinho nosso próximo encontro. Lembrando que não teremos a segunda parte hoje, tá? O Rafa não pôde estar conosco e a gente vai retomar aí na próxima segunda. Tá bom, pessoal? Então, agradecer a presença de todos, ficar aí a reflexão sobre a mediunidade e aí a gente conversa um pouquinho na próxima semana com o Roberto ou daqui a 15 dias, tá? Então, fiquem com Deus e que Jesus nos proteja e nos dê força e coragem, tá? Um grande abraço a todos, é uma ótima semana. Até. Até a Boa próxima noite a semana com o todos. Roberto. Valeu. Boa Boa noite a noite, todos. pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite a todos.